Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Até que enfim conseguimos aqui iniciar esse estudo. Estávamos com falta de energia elétrica, graças a Deus recuperado. E assim nós vamos então para mais uma noite de estudos com Emmanuel. Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria recebê-los. A Elizabeth aqui já chegando, boa noite. A Luci Faria, a Romilda Martiniano, os amigos e amigas aqui pela página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier. Nosso boa noite aqui para o Tadeu de Castro, a Lourdes Galvani, aqui também Daniel Gabriel, Carol Miguel, boa noite. Najib Saba, tudo bem, Romilda? A Carol Miguel, que é de Itatiba, São Paulo, muito bem-vinda. A Ruth Maria Diogo, a Deise Florencio, nossa querida amiga da Pensilvânia, e todos os demais que aqui já se encontram conectados, prontos para mais uma noite de estudos com as bênçãos de Deus. Nossa amiga Matilde Porto, também de Franco da Rocha. A Fátima Baldo, boa noite. A Elizabeth aqui, né? A mãe internada. Deus abençoe vocês aí, Elizabeth. Dê forças, tá? Ao final a gente faz uma oração, aí você eleva o pensamento nela, coloca, se possível, um copo com água para fluidificar. Que Deus abençoe a ela e a todos vocês. A nossa amiga Ilma Soares aqui também, a Fernanda Peixinho, bem-vinda. A Lourdes Galvani também pedindo oração para a filha Suzana, que está doente. Que Deus abençoe, viu, Lourdes? Tenha fé que os bons amigos espirituais estão sempre, né, apostos para ajudar em todas as nossas necessidades. Tenha fé aí, não desanima não, vai dar tudo certo. Nossa amiga Mônica Rovigatti, boa noite. A Zizinha Cunha, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Cleusa Bueno chegando também, boa noite, Cleusa. Hoje, pessoal, dia 8 de novembro de 2023, deixando aqui o nosso abraço fraterno também aos amigos do Centro Espírita Vicente de Paulo, de Bauru, que sempre retransmite esses estudos pela página do Centro. Meu abraço fraterno a todos vocês. Hoje, então, nós vamos estudar a lição de número 104 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, né? Chamada Existimos, uma lição que eu achei assim muito interessante. Eu tento buscar, né, lições, todas são, né, mas algumas lições que chamam mesmo a nossa atenção, que nos ajudam a repensar a existência, né, buscarmos agir cada vez mais de forma coerente aí com o Evangelho de Jesus. Então, amigos, nessa lição, o Emmanuel seleciona um versículo do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus disse assim, a fala de Jesus: vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Essa é a fala de Jesus, creio que conhecida de alguns de nós, né? Já ouvimos essa fala. Mas o que acontece, amigos? Infelizmente, alguns irmãos nossos, religiosos, né, deram uma outra interpretação para essa fala de Jesus. Alguns irmãos entenderam essa vida em abundância no sentido da prosperidade material. Então a gente percebe isso nas igrejas renovadas, evangélicas, né, principalmente, que alguns irmãos dizem, né, que aqueles que buscam seguir os ensinos do Cristo receberiam por recompensa a vida em abundância, que eles entendem como a prosperidade dos bens materiais. Então eles chegam a prometer, né? Isso eu digo porque já ouvi dizerem dessa forma, não estou falando por ter ouvido de outros.
Então, assim, a gente respeita uma interpretação de cada um, mas com a doutrina espírita, com o auxílio dos espíritos orientadores, como Emmanuel, nós vamos entendendo que Jesus falava de algo muito mais profundo do que apenas a questão dos bens materiais, né? Jesus está falando aqui de uma vida plena, de uma vida voltada para os objetivos primordiais. Quando nós conseguimos viver a vida que se espera de um filho de Deus, uma vida reconhecendo-nos como espíritos imortais que somos. Então vivemos uma vida mais ligada a Deus, mais ligada às suas leis, buscando fazer a vontade do Pai, como dizia sempre Jesus. Então, essa vida voltada para os interesses maiores espirituais, essa vida que busca objetivos mais elevados, né? Busca desenvolver as habilidades da alma, essa vida que busca viver fraternalmente, busca se melhorar a cada dia. Essa é a vida em abundância que Jesus nos promete, uma vida mais plena. Que essa vida proporciona felicidades que os bens materiais não podem oferecer. Então, por isso Jesus disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para que nós busquemos viver de acordo com os ensinos do Cristo. Deixa eu ver se está tudo bem por aqui, ver algum retorno do pessoal, se tem algum comentário para a gente continuar. Muito boa noite para todos que foram chegando aí no transcorrer da live. Sejam muito bem-vindos. Então, Fátima, graças a Deus deu certo. Eu tive um problema de energia elétrica aqui que voltou agora há pouco. Estava aqui ansioso para começar, mas não estava dando certo antes. Muito boa noite a todos que eu vejo aqui já conectados conosco, viu? Uma alegria recebê-los. A Rose Colombar aqui também, de Jaú, né? Carlos Abreu, Ironica Xambu, Joelma Bellarmine, todos que foram chegando, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então continuando. Então aqui, pessoal, o Emmanuel começa o comentário dizendo assim: existem todas as criaturas saídas do hálito criador. Então, primeiro, essa lição, pessoal, Emmanuel vai falar sobre existir e viver. Ele vai estabelecer uma diferença entre apenas existir e viver verdadeiramente. Então, ele estabelece um paralelo aí. Primeiro, ele começa falando da questão do existir, analisando sensatamente que todos nós existimos no plano aqui material, né? Todas as criaturas que ele diz saídas do hálito criador, quer dizer, uma linguagem metafórica dando a entender assim, todos nós que saímos de Deus, somos criação de Deus, tanto a matéria quanto o espírito, tudo somos criação de Deus, né? Porque tudo que existe no universo se resume a uma trindade, tudo, ou é espírito, ou é matéria, ou é o próprio Criador. Então, tudo isso provém de Deus. Então, nós existimos porque viemos de Deus, somos criaturas de Deus. Destacando, né, lógico, o que nós chamamos de princípio inteligente. O princípio inteligente seria aquele princípio espiritual que habita desde os reinos inferiores da criação. Por exemplo, os animais, a gente vê isso muito nitidamente. Qualquer animalzinho tem um princípio inteligente, espiritual, que com a morte daquele animal, esse princípio prossegue reencarnando. Vai animar outros corpos de animais, até que esse princípio atinja o nível evolutivo possível de se tornar um espírito, que aí é outra história, né, que não vem ao caso aqui agora, mas lembrando desse princípio inteligente.
Então Emmanuel continua dizendo: a pedra existe, a planta existe, o animal existe. Ele começa a mostrar cada reino aqui da natureza, né? Então ele diz: existem almas nos passos diversos da evolução. Então Emmanuel está se referindo ao reino mineral, a pedra, ao vegetal, né, a planta, e ao animal, que é o próprio animal. Seres que existem em toda a parte, né? Mas ele diz um detalhe importante aqui: existem almas nos passos diversos da evolução. Como nós dissemos, esse princípio espiritual a gente poderia dizer que é a alma dos animais, assim como o espírito é a alma humana, né? Então, no animal, pessoal, deixemos claro que nos animais ainda não é um espírito como em nós somos, né? Porque no ser humano é o espírito já com razão, com raciocínio, com inteligência desenvolvida, com senso moral. Nos animais ainda não é assim. Nos animais, esse princípio também reencarna, é um princípio espiritual, mas que não tem ainda o pensamento contínuo, a inteligência mais desenvolvida, não tem ainda a razão, por isso não faz escolhas e não tem, então, cobrança do senso moral, né? Então, mas existe esse princípio também nos reinos inferiores. E Emmanuel continua dizendo: em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Aqui, amigos, é que a lição começa a ganhar o seu destaque, né? Aqui começa o ponto principal da lição. Porque ele diz, em sentido espiritual. Porque se referindo ao sentido material, todos nós existimos. A planta, a pedra, né? O animal, os seres humanos, todos existimos na face do planeta. Mas em sentido espiritual, que é o ponto que ele vai destacar, aí ele deixa claro: viver é algo diferente de existir. Aqui é o ponto-chave da lição. E ele arremata dizendo: a vida é a experiência digna da imortalidade. Então, o que quer dizer isso? A vida é a experiência digna da imortalidade. É a vida que Jesus falou: eu vim para que vós tenhais vida, e vida em abundância, não de bens materiais, mas essa vida plena de quem se reconhece um ser imortal. Nós já paramos para pensar nisso, amigos? Que nós não morreremos nunca. Por que temer a morte se a morte para nós não existe? O ser imortal que nós somos, vejam bem, nós não somos esse corpo, nós somos o espírito, a alma, nós somos o ser imortal que vai viver por todo sempre. Então a morte para nós não existe, nós apenas mudamos de plano, de dimensão vibratória. Então a vida plena seria estarmos cientes que estamos aqui de passagem, vivermos sem apegos exagerados com a matéria, sabendo dar o valor de cada coisa, buscando os valores espirituais em primeiro lugar, né? Quando a gente compreende o significado das circunstâncias, por exemplo, aquele que vive plenamente a vida é aquela pessoa que compreende a presença das dores, da dificuldade na vida. Quando a gente passa por uma tribulação, por uma doença, a perda de um ente querido, um problema mais grave financeiro, nós que somos espíritos, precisamos compreender que essas são provas que a vida nos oferece de acordo com as nossas necessidades espirituais. Então, aquele que vive a vida em abundância não vai se revoltar diante das dores, diante das vicissitudes,
diante dos problemas que a vida oferece, mas vai viver de forma a tirar lição de tudo isso que no momento se apresenta como um problema. Vocês estão me entendendo? A gente que deve buscar viver dessa forma. Mesmo na adversidade, entendamos que tudo está no seu devido lugar. Deus não é injusto conosco. Deus não iria permitir que sofrêssemos desnecessariamente. Então, o espírita que vive de forma plena a vida, né, dimensiona os valores, dá valor maior para as pessoas do que para as coisas. Isso é viver uma vida em abundância. E essa pessoa tem fé na vida futura. Isso é essencial, amigos. Nós precisamos estar aqui vivendo na Terra com a plena certeza de que um dia voltaremos à verdadeira vida. Que a nossa vida verdadeira não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Lógico, para viver da melhor forma possível. Realizarmos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Mas nós não somos criaturas terrestres. Nós somos viajores do universo. Nós somos espíritos em jornada evolutiva. Então, se nós temos essa consciência, nós estamos vivendo. É isso que Emmanuel está dizendo. E ele vai começar a dizer agora alguns exemplos daqueles que apenas existem e não vivem plenamente. A Elizabeth está dizendo aqui, infelizmente, tenho pavor da morte. Tá certo, Elizabeth, não tem problema, tá? A gente aprende devagar a lidar com a questão da morte. Eu sei que a questão da morte ainda não está bem resolvida para muitos de nós, né? Mas não se preocupe, é bom que você vá trabalhando isso em você, compreendendo que a morte é apenas uma passagem de um plano para outro, né? Mas o que a gente mais ressente, eu imagino que você pensa, Elizabeth, é por deixar os entes queridos, né? A gente não quer se afastar daqueles familiares, amigos que nós amamos. Isso é natural. Mas, pessoal, amigos, nós precisamos confiar mais em Deus. Deus sabe o que faz. Se Ele criou dessa forma, se Ele criou com as etapas, uma hora encarnado, uma hora desencarnado, é porque dessa forma é o melhor para nós. Busquemos pensar dessa forma. Deus, tudo que faz é perfeito, tá? Vamos ver aqui no Face se tem mais alguma colocação. Amigos, só relembrando aqueles que estão chegando, nosso vídeo hoje começamos com atraso porque tive problema de falta de energia elétrica, tá? Não consegui iniciar às 20 horas, deixei um recadinho, acho que nem todos viram, mas assim que retornou a gente iniciou, tá? Para não perder o dia de estudos. Deixa-me ver aqui, a Arlete Simone está dizendo, infelizmente, templos foram transformados em meio de comercialização, nada de espiritualidade, interpretação da palavra de acordo com os interesses mercenários. Triste, minha opinião referente a essa questão, né, de algumas igrejas sobre a leitura, terás vida em abundância. Então, Arlete, a gente reconhece que muitas vezes é isso mesmo. Nós não queremos, né, fazer julgamentos de ninguém, que não julgar não é o correto, né? Mas eu reconheço que o seu comentário é justo, porque infelizmente, e nós não estamos falando de outros, porque amigos, nas várias existências reencarnatórias, quem que garante que nós também não vivemos no seio da Igreja Católica, Protestante, e também já não agimos da mesma forma? Então nós não estamos acusando e criticando irmãos de outras crenças. Estamos fazendo uma análise coerente, que realmente nós todos temos responsabilidade nesse sentido, tá? Boa noite a todos aqui que foram chegando, deixando seus cumprimentos, sejam todos bem-vindos.
A nossa amiga Fátima Chaves está dizendo, infelizmente o homem dá valor à vida material sem pensar no nosso espírito imortal que permanece em nós. Sem pensar no espírito que somos nós, né? Nós somos o espírito. Então, às vezes, muitos dão mais valor à vida material. As pessoas mais apegadas à matéria, tem muito a ver com isso mesmo, né? Cristina Carpe Adame dizendo, cheguei, que legal, bem-vinda. O Aldo Nobre aqui também, um abraço. A Marilza Sabino dizendo, os estudos têm ajudado bastante sobre ensinamentos. O mais importante nesta vida é sermos justos e fraternos com nossos irmãos. Muito bom, Marilza. Realmente concordo plenamente. Os estudos que fazemos da doutrina do Evangelho estão colaborando para todos nós termos uma visão melhor da vida, né? E buscarmos viver essa vida em abundância. Nossa amiga Rafaela de Conto aqui também, muito bem-vinda, viu, Rafaela? Dizendo, temos muito a aprender ainda, com toda certeza. Todos nós temos muito, por isso estamos aqui, né, num grupo de estudos. Eu acho que isso já é uma bela iniciativa nossa. Reconhecemos o quanto nos falta para conhecer. Me lembro até de Sócrates, né, o famoso filósofo da Grécia Antiga, porque ele era considerado o maior sábio porque ele reconhecia justamente isso que a Rafaela está dizendo, que o que ele desconhecia era maior do que ele conhecia. E muitas pessoas se ufanam, né, pelo orgulho, pela vaidade. Muitas pessoas acham que sabem muito. E, na verdade, quanto mais conhecemos, mais percebemos o quanto se abre de novas possibilidades, né, para conhecermos muito mais. Então, é muito bem colocada aí a fala da nossa amiga Rafaela. A Beth Lima dizendo, quanto mais estudo, mais aprendo, justamente, né? Se nós nos esforçarmos no estudo, com dedicação, e lembrando, amigos, que os Espíritos dizem que o espírito imortal, para alçar o seu grande voo, a elevação espiritual, precisará de duas asas simbólicas, né? A asa do conhecimento, que vem através do estudo, né? Da inteligência, da sabedoria, e a outra asa do amor, da vivência no bem, né? Da moral elevada. Então são essas duas asas que nos conduzirão ao voo para as altas esferas, simbolicamente dizendo. Nossa amiga Rose aqui também, boa noite. E vamos continuando aqui com o Emmanuel. Então agora, amigos, o Emmanuel vai dar exemplos daquelas pessoas que ele diz que apenas existem, não vivem ainda verdadeiramente. Olha que sério isso. Entendam assim, amigos, tem pessoas que os Espíritos dizem que na Terra são como mortos-vivos. São aqueles que estão vivos na matéria, mas ainda mortos espiritualmente falando. Não despertaram para a verdadeira vida. Isso levou Jesus a dizer naquela passagem do Evangelho, quando ele diz assim ao jovem que pede a ele que esperasse que ele fosse enterrar o pai. Jesus diz a ele, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ou seja, é bem isso. Aqueles que ainda vivem apenas para a matéria, aqueles que apenas vivem para a vidinha fisiológica, sem objetivos espirituais, esses cuidam das coisas da matéria. E Jesus diz àquele jovem, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Ou seja, aqueles que já despertaram para uma vida mais plena, que busquemos objetivos mais elevados, busquemos viver de uma forma mais plena, contribuindo para o bem-estar de nossos irmãos em humanidade. Então Emmanuel continua dizendo, há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Aqui ele está dizendo duas situações. Como assim? Ó, nossos amigos aqui, CEAP Bauru, né, do Centro Espírita lá de Bauru, sejam bem-vindos.
Uma alegria, viu? A presença de vocês aqui também. Ele está colocando duas situações que ele chama primeiro aqui de movimento vazio. O que seria uma pessoa que tem movimento vazio na vida? Aquelas pessoas que gastam sua energia, a sua saúde, com atividades que não edificam. Quanto que a gente gasta de energia com coisas que visam apenas os prazeres, as facilidades, né, os atrativos da matéria. Infelizmente, muitos gastam energia, por exemplo, com viciações, bebida, cigarros, sexo em descontrole, jogos de azar, excesso de lazer, né, ociosidade. As pessoas gastam energia, gastam tempo, né, desperdiçando a hora livre com atividades sem proveito para a alma. É isso que nós precisamos entender. Porque para o corpo, eles acham que está sendo bom. Essas coisas podem proporcionar certos prazeres, né? Certas alegrias momentâneas ali, satisfações para o corpo. Mas para o espírito, de nada ajudam. Ao contrário, muitas vezes perturbam, né? Então, por isso que Emmanuel diz que muitas pessoas gastam energia, perdendo saúde em movimento vazio. E ainda pior quando ele diz aqui, muitos mergulham nas tramas do mal. Aquelas pessoas que gastam o seu tempo, e tem muitos, né? A gente percebe quantos golpes todos os dias sendo praticados aí pela internet, de várias formas. Pessoas que passam o dia arquitetando planos para prejudicar o semelhante, para sequestrar, para matar, para roubar. Quanto se gasta de vidas que não vivem plenamente, né? É isso que Emmanuel está dizendo. Essas pessoas apenas existem no plano da criação aqui da Terra, não vivem verdadeiramente. Ele continua dizendo, há muita gente que destrói o próprio cérebro, vejam só, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Vejam o que é isso, como é sério. Irmãos nossos inteligentes que usam mal a inteligência. A inteligência está a serviço do mal. Imaginem, por exemplo, um escritor que se deixa levar pela ganância, pela fama, pelo prazer, pelo lucro, pelo dinheiro. E esse escritor, tendo uma certa habilidade intelectual, ele pode perceber que as obras que não edificam lhe proporcionam maiores lucros, né, maiores benefícios financeiros. E essa pessoa, então, não se preocupa com a moral, não se preocupa se vai levar uma mensagem que perturba, que proporciona, que leva muitos a uma vida desajustada. Então esses intelectuais fazem mau uso da sua inteligência, perturbam outras mentes despreparadas e, em consequência, Emmanuel diz, destroem o próprio cérebro. Por quê? Porque, amigos, a lei de Deus é perfeita. Nada passa despercebido para a lei de Deus. Por quê? Porque Deus colocou em nós uma sentinela que não dorme, que é a consciência. A consciência de cada um registra todos os atos. E a própria pessoa, a sua consciência, vai cobrar a reparação. Então aqueles que usam mal o cérebro, na verdade estão destruindo o próprio cérebro, porque eles impregnam o perispírito de marcas destruidoras com essa ação no mal. Esse perispírito afetado na região da mente, do cérebro, ao reencarnar, muito provavelmente levará essa deformidade para o novo corpo físico, gerando aquilo que conhecemos como as deficiências mentais.
Não façamos aqui regra geral, amigos. Não estamos dizendo que todos aqueles encarnados que apresentam deficiências cerebrais tenham agido dessa forma, mas é uma possibilidade. Então, entendendo que aqui é mais um caso daquelas pessoas que não vivem a vida, apenas existem, né? Vamos ver aqui se tem mais comentários para a gente ir interagindo com vocês aqui, né? Me perdoem sempre se às vezes eu pulo algum comentário, não consigo às vezes buscar todos, tá? A Cristina Carpe Adame está dizendo, né, aprendemos todos os dias, aqui na live, no Centro Espírita, nos livros. É justamente, quem quiser, né, Cristina, buscar, tem várias formas, né? Internet, livros, presencialmente, é justamente isso. A Edna Markovic dizendo, gratidão por tantas bênçãos e livramentos que recebemos todos os dias. Temos que ser gratos mesmo, né? E a Edna diz ainda, graças a Deus estamos na encarnação com muitas oportunidades de renovação e reforma espiritual, que é bem isso. A Rosane, nossa amiga Vicenzi, está dizendo aqui, os valores são só os que carregamos para a espiritualidade. É bem isso, né? O que nós vamos levar? Apenas aquilo que é patrimônio do espírito, nada além, né? Aquilo que nós edificamos verdadeiramente, a inteligência, os conhecimentos edificantes, a moral, as virtudes, isso a gente leva. Na próxima existência, não continuamos do zero, continuamos de onde já alcançamos até agora. Isso é importante, né, Rosane? O Aldo Nobre está dizendo, há leis cheias de sabedoria e que fariam a nossa felicidade se as observássemos. Olha que legal o que o Aldo diz. Essa fala do Aldo, pessoal, nos remete a uma questão que eu adoro do Livro dos Espíritos, que eu falo sempre dela. É a questão 614, aquela que abre a terceira parte do livro, as leis morais, quando os Espíritos dizem assim, que a lei da natureza é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei diz ao homem o que deve fazer ou deixar de fazer. E o ser humano só é infeliz quando dessa lei se afasta. É isso que o amigo Aldo está dizendo. Se nós tivéssemos a sabedoria já de seguirmos essas leis plenamente, seríamos felizes, não enfrentaríamos tantas dores na nossa vida, né? E ele acrescenta, fariam reinar entre nós a paz e a justiça, que um dia vai acontecer. Mas está em nossas mãos abreviar isso, né, Aldo? A Fátima Chaves está comentando que já foi católica, né? Quando percebeu, começou a estudar o Espiritismo, começou a entender mais sobre os seres humanos que foram criados por Deus, né? E sobre outras vidas. É legal, né? A doutrina espírita abre a nossa mente, né, Fátima? A Rafaela de Cunto está dizendo, infelizmente o mal nunca dorme, mas graças a Deus o bem também não. Legal, Rafaela. O mal não dorme ainda, né? Infelizmente, muitos irmãos estão ligados aí, né? 24 horas por dia para a maldade. Mas o bem há de vencer, né? Aquela eterna luta entre o bem e o mal. Mas nós sabemos o que, né, Rafaela e amigos? Que todas as criaturas somos filhos de Deus. Mesmo aqueles que trabalham no mal hoje, também são filhos como nós. E Jesus já disse, Pai, das ovelhas que me confiastes, nenhuma se perderá. Vejam bem, nenhuma. Então ele quer dizer o quê? Que mesmo aqueles que estão hoje presos no mal, que parece que não tem jeito de mudar, mesmo esses, um dia, depois de inúmeras reencarnações, vão encontrar o caminho melhor, vão deixar o mal e vão seguir para uma vida mais plena. Deixa-me ver aqui se tem mais algum comentário. Às vezes pula rápido aqui, eu não percebo. O Manuel Ramos está lembrando, né? Vigiar e orar, que é bem por aí mesmo. A Marilza Sabino, temos visto tantas pessoas apenas passando pela vida, sem se aprofundar em nada. É bem isso mesmo, né? Muitas pessoas vivem aquela vida vazia, né?
E tem até aquela música do Zeca Pagodinho que ele pode ser famoso, mas essa música não tem uma letra muito legal no nosso entendimento, né? Que o Zeca Pagodinho disse: deixa a vida me levar, vida leva eu. Quem segue por essa música vai ter dor de cabeça. Porque nós não podemos deixar que a vida nos conduza, como lembra aqui a nossa amiga, né? Pessoas que passam pela vida e a vida passa por elas, sem estar com as rédeas da vida na mão. Então nós precisamos fazer o quê? Estabelecer objetivos de vida, saber o que estamos buscando, para que a vida não escoe por entre nossas mãos, né? Que a vida não passe e chegue lá na frente. Às vezes a pessoa olha para trás e diz: me arrependo de não ter vivido de forma diferente. Então façamos agora a nossa diferença. Busquemos viver, né, de forma mais edificante. O Aldo Nobre está dizendo: esclarecendo os pensamentos, levanta-te e anda, né? Muito legal, como Jesus disse naquela cura, né? Aquele homem paralítico. E essa é uma mensagem aí para todos nós, né? Levanta-te e anda, porque nós todos temos paralisia da alma muitas vezes. Precisamos levantar da nossa ociosidade, né? Levantar de tudo aquilo que nos paralisa, os movimentos na edificação de algo melhor, na busca do reino de Deus. Então é nesse sentido mesmo que a gente precisa reagir. Vamos voltar aqui com Emmanuel. Ele continua ainda dizendo, pessoal, sobre as pessoas que apenas existem, né? Não vivem verdadeiramente a vida. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo, vejam bem, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Vejam só, aqui Emmanuel está destacando, amigos, sobre a questão das pessoas que falam excessivamente, desperdiçando tempo, cansando aqueles que o ouvem, né? Porque muitas pessoas falam a esmo, falam sem sentido. Todos nós, creio, conhecemos pessoas assim, que começam a falar e não param. De um assunto vai para outro, não analisa se são coisas boas para serem ditas, falam tudo que vem na cabeça. Cansam aqueles que ouvem e muitos se afastam desses. Porque ninguém consegue ficar ouvindo alguém que fala, né, excessivamente. Pior ainda é se a pessoa usa o verbo para ferir. Palavras maldosas. Quantas pessoas que têm aquelas falas perturbadoras, aquelas pessoas que falam de uma forma que perturba, que agride. Às vezes é até verdade, mas aquela verdade que machuca na hora errada, no momento inoportuno. Então essas pessoas estão fazendo mau uso do verbo, da sua fala, e com isso perturbam, agridem, né? Ofendem, magoam as pessoas. E o que vai acontecer? Emmanuel disse: adquirem débitos escabrosos, porque tudo vai precisar ser reparado. Não há nada que passa impune. Então, até nesse sentido da fala, também haverá consequências, né? É para se pensar. Continua o benfeitor dizendo: há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Vejam, né, mais um problema aqui. Pessoas que lhe dizem que pedem um favor especial, por exemplo, um espírito antes de reencarnar. Vamos pensar numa possibilidade hipotética aqui. Um espírito antes de reencarnar poderia pedir que ele tivesse na próxima existência o corpo saudável, uma energia forte ali, robusta, um espírito que pede bastante disposição, porque o plano dele antes de encarnar seria ter essa vitalidade toda,
para trabalhar no bem, para se dedicar às boas obras, para não se cansar de fazer o bem, de auxiliar, de estar disposto para toda atividade edificante, aquela pessoa que não precisaria de muito descanso, o corpo suportaria uma carga maior de trabalho. Então esse seria o pedido especial desse espírito antes de reencarnar, supostamente, estamos dizendo aqui. Mas o que acontece muitas vezes? Esse espírito encarna, esquece aquilo que se prometeu no mundo espiritual, chegando aqui, percebendo aquela vida tão exuberante de saúde, de corpo saudável, nem se lembra de agradecer a Deus primeiramente pela saúde do corpo, não é grato a Deus muitas vezes, e o pior, muitas vezes vai se entregar a atividades perturbadoras, não edificantes, gastam sua energia sem proveito. Toda aquela força, aquela vitalidade, muitas vezes usada para perturbar o semelhante, para viciações, para prazeres, vícios, desregramentos. Então, dá para imaginar isso, como que são as perturbações que geramos por não compreender o verdadeiro sentido da vida. Se não estamos antenados com a nossa realidade, se não sabemos o que estamos aqui para fazer. Amigos, nós precisamos pensar sempre nisso. O que eu estou fazendo aqui no planeta Terra encarnado? Qual é a minha tarefa? O que eu devo realizar? Quais devem ser os objetivos de vida? Então tudo isso é muito sério, né, para a gente pensar. Vamos voltar aqui para mais observações da fala de vocês. A Carla Martins está dizendo: gratidão por essa reencarnação, por estar aprimorando com os estudos e nos edificando na jornada. Legal, Carla. Essa gratidão é muito boa, né? Que brote de nosso coração. Gratidão mesmo, né? Porque essa existência, eu digo sempre, é uma encarnação diferente para nós. Nós que estamos conhecendo a doutrina espírita, temos uma oportunidade de ouro, de triunfarmos dessa vez, né? Como a Carla coloca. A Selma Luiza está dizendo: eu sinto que deveria ter feito algo de bom, perdi tempo, vivendo por viver. Queria ter feito a diferença, deixar algo de bom depois que me for. Selma, eu poderia te responder essa tua colocação com uma fala do Chico Xavier, parece que é atribuída a ele, que ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Então, querida amiga Selma, não se lamente pelo que passou. Todos nós temos um passado que nos traz arrependimentos, mas nós não podemos parar pelos erros passados. Nós temos que vislumbrar o futuro, não importa a idade que você tenha. Eu não sei a sua idade, então assim, não importa, mesmo que você estiver numa fase mais avançada da vida, nós temos sempre o futuro, novas reencarnações, pensando diferente a partir de agora, estabelecendo novos objetivos de vida. Não se prenda ao passado. A partir de agora, faça o teu melhor. A partir de hoje, aproveitemos as oportunidades de fazer diferente. Mas não se prenda ao passado, porque esse pensamento paralisa nossas atividades do momento presente, tá bom? Todos nós temos algo que nos arrepender. Não vale a pena ficar preso no passado. A Cloreci está dizendo: eu também sou católica, mas me sinto melhor na espírita, porque os estudos me fascinam e entendo melhor. Que legal, né? É legal isso, quando eu encontro amigos assim, amigas como a Cloreci, dizendo que é católica, mas gosta, simpatizante da doutrina espírita. Parabéns para você.
porque muitos religiosos se fecham na sua religião e não aceitam nada da outra. Nós devemos trocar experiências, né? Se a doutrina espírita pode contribuir com aqueles que hoje estão abraçando o catolicismo, que bom! Não precisam se tornar espíritas. Levem os conceitos espíritas para suas vidas, né? E que isso possa agregar. A Edna dizendo, todos somos imperfeitos, mas todos temos a chance de mudança, né? Pensamentos e ações. É justamente, né? A Rafaela também respondendo, sempre há tempo. Nesse sentido, né? Sempre há tempo. Não importa se restam poucos anos da encarnação. Sempre há tempo, porque a partir de hoje, mudando nosso ponto de vista, mudando nossos objetivos de vida, mesmo que não tenhamos muito nesta existência, levaremos esses objetivos para a próxima, né? Sempre há tempo. Deixa-me ver aqui mais. A Ana Lopes está dizendo, graças a Deus que estamos no Brasil, apesar de todos os problemas, estamos bem melhores, né, que certos países. Sim, também, né? O Brasil, que às vezes é tão menosprezado por muitos, que dizem ainda um país de terceiro mundo, né? Um país subdesenvolvido, mas eu vejo o Brasil como uma bênção. E lembremos que Jesus também vê essa terra com bons olhos, né? Lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz lá que Jesus transplantou a árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil. Então aqui Jesus aposta muito nesse povo fraterno, o povo brasileiro, um povo que convive com várias etnias, né? Um povo religioso, um povo acolhedor. Lógico que tem os seus problemas, todos os países têm, mas o Brasil realmente é uma bênção, né? Que mais aqui? Manuel Ramos está dizendo, nosso amigo aqui, Samurai Espírita, bem-vindo, viu? Muito boa noite, muita paz também. Manuel Ramos está dizendo, Jesus não criou nenhuma religião, veio mostrar o caminho do Pai no amor incondicional, que devemos viver em comunidade. Muito legal, Manuel. É justamente, né? Jesus traçou o caminho para a religião do amor, da fraternidade, né? E não sectarismos aí de crenças. Não devemos, né? Tanto que já erramos no passado das reencarnações buscando defender, né, o nome de Deus, matamos em nome de Deus esses absurdos aí do passado da humanidade, né? Legal, viu, Samurai? Bem-vindo, muito obrigado, boa noite. Então, amigos, o Emmanuel vai encerrar a lição dizendo assim, todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem, como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. Vejam, amigos, essa é a frase. Observa assim o que fazes. É para cada um de nós essa fala de Emmanuel. Para a gente pensar na nossa vida. E ele conclui dizendo, o berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Então vejam como é sério isso. O Emmanuel está dizendo que quando a gente renasce na Terra, por isso que ele fala o berço, a hora que a gente renasce, passamos a existir no planeta Terra. Existir. Mas aí ele diz, mas a vida é obra nossa. O nascer foi por Deus, né, pelas leis, pelos pais que concederam o corpo, mas viver ou não, amigos, vai depender de cada um de nós. Quantos que passam a existência sem viver a vida, nesse sentido espiritual? Se nós pudéssemos, amigos, olhar para trás da nossa vida hoje, aqui encarnados, se nós pudéssemos analisar quantos dias da nossa vida verdadeiramente vivemos, aqueles dias que estivemos lúcidos para a realidade espiritual, que vivemos a vida não apenas fisiológica, que vivemos a vida em abundância, como disse Jesus, buscando a cada dia nos tornarmos melhores, buscando viver fraternalmente,
trabalhando nossas imperfeições, vendo o semelhante como irmãos perante Deus. Se assim vivemos, se assim agimos, nós vivemos. Se vivemos apenas para a matéria, para os prazeres, apenas existimos. Então, amigos, viver realmente é muito diferente de existir. Essa é a lição que Emmanuel nos deixa hoje. Que passemos a observar nossa vida melhor. Será que estamos vivendo ou apenas existindo? A vida é a experiência digna da imortalidade. Que todos nós possamos viver em plenitude. Quero aproveitar aqui, amigos, encerrando a nossa lição, deixar um convite para aqueles que quiserem, né? Tem o grupo aqui de estudos aqui da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que eu sei que é um grupo que gosta bastante das lives, né, dos estudos. No próximo domingo, dia 12, às 19h30, eu vou participar de uma palestra presencial aqui na minha cidade, naquela casa espírita que muitos de vocês já conhecem, que faz a transmissão online também da palestra. Então eu vou deixar o convite àqueles que quiserem, eu vou postar na minha página mais uns dias à frente, com o endereço da página certinho, tá? Só lembrando que tem amigos que conhecem essa página, é o Centro Espírita do Calvário ao Céu. Só que a página mudou, tá? Eles desativaram a página antiga e reativaram uma nova. Eu até mandei convites a muitos de vocês para curtirem a página, né, para receberem os vídeos que são lançados, tá? Então vai ficar a possibilidade aí. Nós vamos abordar um tema que eu acho que é interessante. Vamos falar sobre reencarnação. Então no domingo próximo, às 19h30, pelo Facebook, tá? E o convite para os amigos de Bebedouro, aqui da minha cidade, São Paulo, Bebedouro, para que compareçam à Casa Espírita, né? Faz toda a diferença estar presencialmente, contato ali com os amigos, né? Receber o amparo da espiritualidade. Então fica o convite aí, online ou presencial, a todos, né? Vamos ver mais algum comentário aqui. O Aldo está dizendo: o conhecimento é o alimento básico e fundamental que o espírito necessita, sobretudo da sua mistura, aplicação do amor. Que legal, né? Conhecimento com aplicação do amor. Legal, Rose. A Selma está dizendo, né? É verdade, pelo menos nessa encarnação eu me tornei espírita, fiz Coen, sempre fazendo cursos, né? Procurei ser uma boa pessoa, mas a partir de agora vou dar o meu melhor. É verdade o que você disse, fico paralisado. É isso então, né, Selma? Não fique presa não, daqui para frente, né, amiga? Vamos pensar sempre de hoje para frente. Jesus mesmo, o mestre, disse, né, quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Quem de nós não tem, né, um arrependimento do passado? Que bom que hoje já estamos vendo de forma diferente. A Carla aqui deixando agradecimento, obrigado Carla. Isabel dizendo: eu amo o Brasil, ainda não posso ir viver lá, mas Deus sabe a hora que vai voltar, né? Legal, Isabel. Quem sabe um dia, né? Mas o Brasil é abençoado mesmo. O Aldo está dizendo: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abrir-se-lhe-á. Que é a fala de Jesus no Evangelho, né? Legal, Marilza Sabino dizendo: excelente estudo reflexivo. A Edna deixando seu agradecimento. A Fátima Chaves está dizendo que eu falei em um estudo que a primeira colônia espiritual começou no Brasil. Não esqueço esse detalhe. Tem certas coisas que vão marcando, né, Fátima? A gente grava mais, né? Que legal. A Graça Barbosa, obrigado. Ana Lopes. Que legal, muitos agradecimentos aqui, vocês que são muito generosos, obrigado aí pela presença de todos, mas convido vocês, se quiserem, para a nossa oração final, aqueles que tiverem uns minutinhos ainda. A Samurai dizendo aqui: uma ótima noite a todos, muito obrigado, igualmente para você. Maria Luísa, nossa amiga, dizendo: maravilhoso, estamos nessa caminhada
Muito bom, né? Vamos juntos, sigamos com Jesus, né? A Rosane também dizendo que adorou o estudo. Que bom, pessoal. Fico muito feliz, tá? Com a presença de vocês. Que bom que deu certo, né? Para a gente realizar, apesar do problema aí da energia elétrica no início. A Rafaela também dizendo aqui, estudo riquíssimo. Muito obrigado, viu? Gratidão a vocês. Sandra Paulino dizendo, agradecendo também. Nossa amiga Ruth Diogo. Adelaide, né, tá dizendo aqui, Chastinete, fico bastante feliz que vamos caminhando, entrelaçados uns aos outros, nessa caminhada com o nosso Jesus, né, que estamos andando, enfim, nessa jornada de mundo novo. Gratidão a Deus e seu Filho Jesus. Assim seja, Adelaide, muito bom, muito legal, viu? Vamos então fazer uma oração final, pessoal. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês aí, sempre essa generosidade, essas palavras tão carinhosas. Muito obrigado a todos. Elevemos então, amigos, o nosso pensamento de imensa gratidão a Deus e a Jesus, o nosso Mestre, que nos proporcionam oportunidades valiosas na encarnação terrestre. Conforme aprendemos com essa doutrina abençoada, que tudo aquilo que enfrentamos na vida são exatamente as oportunidades benditas que necessitamos para darmos um passo a mais na nossa trajetória evolutiva. Assim a gente começa a agradecer até as dificuldades da vida, porque nunca estamos desamparados, mesmo nas horas mais difíceis, naqueles momentos que sentimos que estamos sozinhos. Eu me recordo até daquela música, Pegadas na Areia, se não me engano, que diz que a pessoa pensa que naquela hora estava sozinha, e Jesus lhe diz, naquela hora eu te carregava nos braços. Então que nós tenhamos essa fé, meus amigos, essa fé que confia, que sabe que Deus cuida de nós com imenso amor, que Jesus olha por nós a todos os instantes, Jesus nos envia sempre mensageiros amorosos, mostrando o caminho da nossa redenção. Jesus veio até nós aceitando todas as dores e a morte na cruz por amor a nós. Não tenhamos pensamentos de revolta, de desânimo, porque Deus é por nós. Jesus nos acompanha. Façamos da oração a nossa ponte de ligação com Deus. Façamos da oração o nosso sustento nas horas difíceis, para que não percamos a nossa fé, mesmo que as lutas estejam intensas. Que Deus nos ampare. Então assim rogamos, abençoe, Pai, a cada um de nós, dai-nos forças para as lutas de cada dia, dai-nos, Senhor, a luz espiritual, a sabedoria, que permita-nos enxergar a beleza da Tua criação, que tudo está no seu devido lugar. Somos nós mesmos que criamos problemas na vida, mas agora que estamos aprendendo a seguir por um caminho melhor, abençoa, Senhor, nossas escolhas, para que possamos escolher melhor a partir de agora e buscarmos o caminho que conduz ao Teu reino de amor. Obrigado, Pai. Abençoe, Senhor, a todos esses irmãos que pedem, que buscam, que pedem auxílio em toda parte, pelos desencarnados e por todos os cantos, por todas as partes desse planeta. Que a Tua luz, que o Teu amor nos envolva a todos, pacificando o nosso coração. Que assim seja.
Queridas amigas, queridos amigos, muita paz. Obrigado, Romilda, e a todos. Muita paz, muita luz, muita fé, muita esperança. Não desanimemos, amigos. A vida é uma bênção de Deus, por mais difícil que ela esteja. Não percamos a nossa fé. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela presença, pela participação que enriquece o nosso estudo. Deus abençoe a cada um, o seu lar, os seus familiares, que fiquemos na paz de Deus e possamos aqui continuarmos estudando. Mais oportunidades que Deus nos conceda, estejamos juntos, estejamos dispostos ao aprendizado, a tudo aquilo que engrandece a alma, que nos fortalece, que nos dá disposição, alegria e compreensão melhor da vida. Muito obrigado, então. Até o próximo domingo, aqueles que puderem, que quiserem, participar conosco dessa palestra que deixamos o convite. Se não, na próxima quarta-feira, para continuarmos esse estudo, ou também na segunda, que realizamos o estudo do livro Nosso Lar, esse pela minha página do Facebook, Fica o convite então renovado. Um abraço fraterno, muita paz, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir.